O presidente Lula considerou bem-sucedida a cúpula entre dirigentes dos países latino-americanos e caribenhos e da União Europeia. Essa reunião, esse encontro internacional que terminou ontem em Bruxelas, onde está o nosso correspondente internacional, Sérgio Uti. Agora, destaque do noticiário internacional. Uti, bom dia, bem-vindo ao Brasil e ao Primeiro Impacto. Obrigado pela presença. Qual foi o resultado do encontro? O que você pode dizer para a gente? Bom, como você disse, Felipe, bom dia a todos. Como você disse, o presidente saiu bem animado desse encontro. Por várias vezes ele disse que foi o melhor encontro que ele já teve com a União Europeia. Ressaltou a importância de ter sido a primeira vez, depois de 8 anos, que os países da América Latina e Caribe, como um bloco, se reuniram com o bloco europeu, que são 27 países, são 60 países ao todo. Não é uma discussão fácil. Na resolução final, a gente nota ali o cuidado, a arte diplomática, né, do consenso, para que todos os 60 países assinassem. Isso acabou não acontecendo, como a gente tem dito aqui no SBT. A Nicarágua se recusou a assinar o documento final, foi o único país que não assinou. A Nicarágua, que é o país aí mais aliado à Rússia, foi o único país latino, inclusive, que votou a favor da Rússia, um dos 5 que votaram a favor da Rússia na última resolução da ONU. Mas além desse assunto Ucrânia, né, que foi inclusive o foco da imprensa internacional, Felipe, o presidente falou de outras questões, né? Vamos ver um trechinho da entrevista coletiva que ele concedeu aqui em Bruxelas. No documento, a União Europeia reafirma a intenção em ajudar a financiar os 100 bilhões de dólares para se combater o desmatamento nas florestas, seja na Amazônica ou seja em outras florestas. Bom, aí ele estava falando, naturalmente, de um antigo compromisso dos países industrializados, dos países ricos, em contribuir para que os países em desenvolvimento mantenham as suas florestas. Ele criticou, inclusive, o fato da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, não terem cumprido esse compromisso que assumiram em outras oportunidades. Felipe. Pois é, Sérgio, eu sei que é um assunto muito polêmico, né, mas eu acho importante a gente trocar em miúdos aqui para o pessoal de casa. Nós, no Brasil e outros países em desenvolvimento, nós somos cobrados por políticas ambientais. Evidentemente, essa é a pauta do momento, mas é importante que fique muito claro também para a nossa população que os países ricos, como os Estados Unidos e os países da Europa, estão onde estão em nível de desenvolvimento e economias, né, gigantescas, porque durante muito tempo desmataram, poluíram, fizeram o que quiseram quando essa não era a pauta discutida internacionalmente. Então agora é o momento em que eles cobram países como o nosso, que tem floresta e recursos naturais, para que preserve, mas não têm cumprido os compromissos deles de nos ajudarem a preservar o que eles lá atrás não preservaram. Então eu queria devolver para você para perguntar, no final das contas, você acha que a gente tem um avanço aí nessa conversa? Porque nessa última semana a gente tem visto os dias mais quentes da história da humanidade, né? Será que a gente tem um avanço nisso? Porque cada um de nós, dentro da nossa casa, a gente pode até fazer a nossa parte para poder reduzir desmatamento e a destruição da natureza. Agora, é evidente que o resultado grande vem de uma política macro, global, né, em acordo de vários países juntos e não individualmente, eu deixando de usar um canudinho, você deixando de usar um plástico, porque tem que ter uma política maior. Avançou nisso, Sérgio, ou não? Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que você tem razão. Existe essa percepção aqui na Europa de que não adianta pedir apenas para que países como Brasil, Indonésia, o Congo, enfim, países que ainda têm grandes áreas florestais, preservem, né, as suas florestas. Esses países precisam de certa ajuda, precisam de ajuda. Hoje o presidente disse, por exemplo, que não quer transformar a Amazônia num santuário ecológico apenas, mas numa área que se desenvolva, que ajude a cerca de 50 milhões de pessoas que vivem na região amazônica, contando os países, todos os países da região amazônica, não apenas do Brasil, e destacando isso. Lembrou aos europeus, por exemplo, que agora vai fazer um encontro com todos esses países amazônicos, convidou os 2 Congos, convidou também a Indonésia para participar desse assunto. Bom, o governo tem jogado essa carta na mesa de maneira muito forte, Felipe, porque sabe que esse é um trunfo que tem agora. Os europeus sabem que precisam de um país como o Brasil. É impossível falar em política de combate à crise climática sem que o Brasil seja um ator importante na mesa. Portanto, o Brasil sabe disso e quer usar esse trunfo
para negociar, obviamente. Muito obrigado, Sérgio. Bom trabalho para você, né? Que para nossa população fique claro que a gente tem que fazer a nossa parte sim, mas tem que cobrar que os ricos façam a deles também. Eles que desmataram e poluíram mais. Eles têm uma conta para pagar. Obrigado, Uti.